Bom dia, pessoal. Hoje, 9 de abril de 2026, são agora 4 horas e 54 minutos. Mas desde 2 horas que eu estou sendo completamente impactado com algumas coisas que Deus tem me mostrado nessa madrugada. Coisas de um ano atrás que aconteceram, que eu só estou compreendendo essa madrugada. Meu Deus. Há um pouco mais de um ano atrás, eu estava pregando em uma igreja e eu estava pregando em Isaías capítulo de número 6. Desde então, eu talvez tenha evitado pregar sobre esse texto. Não pelo texto, mas pelo dia, pelo que aconteceu. Eu estava pregando e enquanto eu pregava, aquela igreja ela estava numa situação muito difícil, por causa de uma pessoa que havia entrado lá, e as trevas dela eram tão profundas, tão grandes, que ofuscaram o brilho de muitas pessoas. Muitas pessoas estavam saindo da igreja. Uma igreja, talvez com 200 membros, estava com aproximadamente 20, 25, alguma coisa assim. Mas naquele dia era festa, então a igreja estava lotada. Eu estava pregando sobre Isaías capítulo 6. E enquanto eu estava consciente e pregando, lá é uma localidade que tem muitas serras. Eu via quando uma enorme tora de madeira despencava de cima de uma serra e ela vinha para passar como um rolo, pressou por cima da igreja. Eu pregava e via. Eu continuava pregando e vendo aquela tora de madeira descendo. Deus então me mostrava 2 mourões na frente da igreja. Mourões de porteira. Quem talvez aqui alguém vai entender, ou se pesquisar vai ver. Antigamente, até mesmo hoje, né, em algumas localidades dos interiores, fazendas, eles faziam enormes porteiras e de um lado e de outro botava 2 madeiras muito grossa e resistente, porque o peso da porteira era muito forte, ela tinha uma inclinação, qualquer pessoa que abrisse, ela iria voltar e bater naquela madeira, e ali era chamado mourão de porteira. As crianças costumavam, muitas vezes, subir na porteira, puxava a porteira, subia na porteira, e depois se soltava, porque havia a inclinação, e ela ia com toda a força e batia no mourão, mas não ultrapassava, porque o mourão era muito forte. Era muito forte. Eu pregava e via a madeira descendo, ladeira abaixo, e via, ao mesmo tempo, esses dois mourões de porteira. Nesse momento, eu pregava em Isaías capítulo 6, mas eu fiz uma referência a João, num livro de Apocalipse, no momento em que ele chora, porque ele diz: não há ninguém, nem na terra, nem debaixo da terra, nem em cima no céu, que seja digno de abrir o livro e desatar os selos. E ele disse: eu chorava muito. Mas de repente, eu ouvi uma voz que me disse: não temas, João, eis aqui o Cordeiro de Deus. Ele é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos. Mas quando eu levantei meu rosto, esperando ver um cordeiro, pois aquele que me falou disse: eis aqui o Cordeiro de Deus, eu não vi um cordeiro, eu vi um ser extraordinário. Seus cabelos eram brancos como a neve, seus olhos como chamas de fogo. Da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Ele tinha suas vestes brancas até os pés. Ele tinha um cinto de ouro à altura do seu peito, e ele tinha seus pés como brasão reluzente, como orquê refinado em uma fornalha. Eu estava mencionando isso, e João mencionando disse: e eu caí a seus pés como morto. Naquele momento em que eu estava mencionando,
Deus me dava a visão da madeira descendo ladeira abaixo e os mourões na frente da igreja. Eu comecei a definhar, minhas pernas começaram a ficar fracas. E enquanto eu falava, João, eu vi, e eu fui caindo aos seus pés como morto. Eu fui perdendo o equilíbrio, e eu pedi, baixei a cabeça e disse, irmãos, orem comigo. Naquele instante em que eu disse as últimas palavras, caí a seus pés como morto, eu empurrei o púlpito na esperança de não cair na nave do templo e cair para trás, na possibilidade de cair sentado. Eu estava consciente, mas a última coisa da qual eu me lembro, daquele momento em específico, foi do pastor da igreja colocando a mão no meu peito e repreendendo o espírito da morte. Vai embora! E eu tornei. Minha filha estava chorando, as pessoas estavam atônitas, minha esposa estava chorando, preocupada, muitas pessoas preocupadas, e eu retornei normal. Então eu levantei, dei a paz do Senhor para todos. O pastor ainda deu uma palavra e disse, não foi Cláudia, o nome da esposa do pastor. Eu passei a semana toda, eu ia pregar e mencionava, vamos orar pelo Eduardo. Estava em casa, vamos orar pelo Eduardo. A semana toda, Deus já estava revelando o que haveria de acontecer naquela igreja. Dali eu sentei no carro, eu disse, vamos embora, minha filha. Era mais ou menos 1h30 de viagem. Ela disse, não, nós vamos para o hospital. Eu disse, não, mas eu estou bem. Não, nós vamos para o hospital. Isso não é possível o que aconteceu. Então fomos para o hospital, chegamos lá, minha pressão estava normal, minha glicemia estava normal. Fui examinado pelo médico, o médico disse, você está perfeitamente normal. O que acontece, deve ter acontecido, é que você deve ter tido uma queda de insulina muito grande, e o seu pâncreas fez a rebordose, jogando insulina para o seu corpo novamente, a fim de que você tornasse. Por isso você tornou e está aí bem. Você está bem. Essa era a explicação do médico. Mas a minha é de que eu cheguei próximo demais da presença sobrenatural de Deus. 1 ano depois, agora recente, eu visitei essa igreja. Ainda estava com vergonha, disse para o pastor, fiquei com tanta vergonha. Joguei seu púlpito abaixo. Ele disse, por quê, rapaz? Aquilo foi Deus. Alguém depois daquele momento disse, essa foi a melhor mensagem que eu ouvi você pregar em toda a sua vida. E aí eu fui agora recente e vi que a igreja está restaurada. Todos aqueles que haviam saído voltaram. Restaurada não só espiritualmente, mas também materialmente. Todas as pessoas estão sendo abençoadas. As pessoas montaram lojas, compraram carros, estão trabalhando, gerenciando fazendas, estão... Meu Deus, o pastor está uma bênção, a esposa do pastor está uma bênção, a filha do pastor está uma bênção, o genro do pastor está uma bênção, a igreja está uma bênção. Sabe por quê? Porque quando a obra é de Deus, pode descer tora de cima da serra, pode o Satanás levantar da forma como ele quiser, ele não consegue destruir a obra de Deus.